Os russos desceram do blindado e foram recebidos pelos disparos ucranianos. Os soldados dentro da trincheira tentaram se defender de tiros vindos das AKs e do canhão do veículo. Em outros locais da mesma frente de ataque, os fuzileiros navais do Kremlin prepararam seu avanço em Donetsk com novas estratégias. Usaram as clássicas colunas de blindados, mas também tinham o apoio dos snipers caçando os ucranianos nas trincheiras. Além disso, os esquadrões de motos ficaram cada vez mais frequentes. Eram rápidos, mas também suscetíveis a ataques de drones e golpes violentos das defesas ucranianas. O outono chegou na Ucrânia em outubro de 2024, com notícias variadas e conturbadas. Foi uma época difícil para os ucranianos em várias partes do fronte, vendo os russos avançarem em assaltos repetitivos e custosos em Donetsk. Mesmo com a invasão em Kursk durando mais de 2 meses e o sucesso russo em Kharkiv tendo sido barrado, a situação não era fácil no conflito. E um dos cernes deste combate era Vuhledar, a fortaleza na qual a 72ª Brigada Mecanizada mantinha defesa há tanto tempo. Esses soldados, no entanto, não viram o início dos combates ali. Em 2022, a 72 foi uma das poucas formações que defendiam a capital ucraniana. A brigada desafiou os soldados do Kremlin que desciam da Bielorrússia e dos oblastes russos. Seus Javelin voaram contra tanques inimigos, ajudando a combater as grandes colunas. Eles estiveram até mesmo na famosa batalha do aeroporto de Hostomel. Só em agosto daquele ano chegaram a Pavlivka, ao sul de Vuhledar, mas a batalha já ocorria antes lá. No início do conflito, as forças armadas russas e seus aliados da República do Povo de Donetsk tomaram o controle de Volnovakha e iniciaram o cerco estratégico de Mariupol, unindo suas forças com as tropas presentes no Oblast de Zaporizhia. Com isso, dominaram amplas áreas do sul da Ucrânia, consolidando sua posição na região. A perda de Volnovakha obrigou a 53ª Brigada Mecanizada da Ucrânia a recuar para Vuhledar. Daí surgiu a primeira notícia de um ataque com morte na cidade, quando os russos bombardearam um centro de distribuição de ajuda humanitária em Vuhledar, matando 4 pessoas e ferindo outras 4 em abril de 2022. A 155ª Brigada de Guardas da Infantaria Naval começou a intensificar seus ataques à cidade em outubro de 2022. Foram tempos difíceis, que tiveram a tomada de Pavlivka como um de seus marcos, apesar de a conquista ter tido um custo tão alto para os russos. Depois surgiu o grande desastre das colunas queimando no inverno ao tentarem seus assaltos diretos à cidade. Foi uma estratégia que fracassou na maior parte das vezes ainda nos campos, com poucas possibilidades de realmente entrar dentro de Vuhledar. A renovação dos planos só se deu mais tarde, iniciando uma nova etapa da batalha por Vuhledar. A batalha por Novomikhailivka acabou em abril de 2024, sendo parte dos avanços russos ao nordeste de Vuhledar, com a intenção de cercar a cidade defendida pela Brigada 72 e cortar rotas de suprimento. Konstantinivka era o próximo alvo. O sniper russo de codinome Cover chegou a contar sobre suas ações na região. Seu grupo percorria os caminhos naquela direção quando o verão já havia começado na Ucrânia. Os atiradores russos usaram vários rifles para caçar, entre eles
o Orsis T-5000, arma essencial para o grupo de Cover, que contava com outro atirador, Lemur, e ainda um observador. O Orsis T-5000 era uma adição importante para os russos na Ucrânia. Havia histórico de sniper usando essas armas para abater drones que espionavam as forças do Kremlin ou aguardavam para cair sobre os soldados. Os calibres que atingiam os inimigos eram variados, desde o 7.62 ao 12.7 mm. A vida dos atiradores incluía andar por várias das ruínas geradas pela guerra, escondendo-se em cada canto e esperando que o inimigo se movesse, principalmente em suas defesas. A mira era regulada cuidadosamente para que o disparo fosse preciso. Um deles podia derrubar um homem facilmente ou até arrancar um de seus membros. Às vezes, um esquadrão ucraniano inteiro era caçado em uma das trincheiras. A mira buscava entre as árvores esquálidas que haviam sobrevivido aos bombardeios. Um alvo podia ser apenas um ponto negro no meio da imagem esbranquiçada no olho do sniper. Ficava na mira até disparar contra o corpo e jogar um dos soldados no chão. A caçada era brutal, fazendo os ucranianos se abaixarem nas trincheiras somente depois de ver um amigo morto. Os disparos vinham de uma distância de mais de 1 quilômetro. Cover não tinha exclusividade nesses combates. Tinha que esperar outras estratégias para não arriscar que um soldado com tanto treinamento avançasse em território difícil ainda dominado pelos ucranianos. As brigadas de Kiev foram derrotadas em Novomikhailivka, mas o que os russos chamavam de Operação Especial na Ucrânia ainda tinha enorme resistência. Cover dava valor para os blindados rumando na direção de Konstantinivka. Alguns ainda estavam acabando de sair do território recém-conquistado quando foram atacados pelos adversários. O fogo que atingia os transportes e blindados descia forte demais. As proteções contra os drones ajudaram, mas não eram um escudo invencível. Alguns deles desceram de lado, mostrando suas vítimas tensas durante o assalto antes de explodirem seus corpos sobre o blindado. Não era à toa que havia tantos esqueletos metálicos nos campos que agora eram território russo. Tantos rublos da Federação agora jaziam sobre aquele solo. Até os tanques tartaruga, que pareciam uma tendência e fizeram sucesso antes, agora deixavam Cover e Lemur preocupados. Eles viram como as minas destruíram algumas dessas máquinas e como não eram imunes aos drones, apesar da proteção improvisada. Assim que parados, receberam a entrada dos demônios voadores. Depois se tornaram somente chamas no campo, como tantos outros. As colunas que saíam de Novomikhailivka eram rapidamente desestabilizadas, principalmente pelos ataques dos drones. Era um horror para os soldados estar no meio de tantas explosões. Alguns deles correram pelo campo, mas acabaram recebendo as munições cluster. Às vezes, um desses homens tinha partes do corpo decepadas, outros ficaram caídos e feridos, sem forças para se levantarem até o drone ucraniano derramar fogo sobre ele. Arrastando-se sem pé, sentindo o sangue escorrer na terra, ele se moveu desesperado até a cratera, na esperança que isso o salvasse da artilharia, estourando vidas ao lado. Às vezes o drone voltava, ou era um dos quadricópteros maiores que carregavam mais granadas. A máquina simplesmente deixou outra granada cair. A dor dilacerou o russo e o fez tomar a posição fetal, assim ficando, deixando o mundo do modo como chegou. Outros correram para a trincheira. Os blindados destruídos colocaram os homens em uma situação difícil. Pouco organizados, eles andaram em volta dos esqueletos de aço até receberem o morteiro diante dos pés. Era desesperador ver um colega em chamas ao seu lado. O mais corajoso que ficou tentou ajudar o homem sendo devorado pelas chamas.
arriscando ter o mesmo destino. O fogo foi consumindo sua roupa até esse combustível acabar e o corpo nu e com a pele rompida procurar abrigo entre as árvores. As granadas ucranianas caíram sobre ele ainda gemendo, quase como um ato de misericórdia, se essa palavra podia ser usada no conflito. Os outros foram para a trincheira vazia. A posição deveria ser ocupada para expandir a área russa. Os drones chegaram depressa demais, antes que os soldados pudessem se proteger. Restou para um homem caído assistir ao horror da morte vinda do céu se aproximar velozmente. O soldado fez suas últimas despedidas até a destruição rasgar sua pele e carne. Cover ficava impressionado às vezes, como muitos não percebiam que a situação era difícil e o que significavam os avanços contra o território inimigo. Mas qualquer território ganho nessa tempestade de fogo e morte era o suficiente para que ele e sua equipe andassem pela relva com seus Orsis T-5000, procurando novos alvos nas trincheiras ucranianas. O trabalho era perigoso, mas os snipers russos se deitaram no mato, ocultos sob o verde, enquanto os observadores procuraram pelos alvos. Era um trabalho paciente, mas que colocou o ucraniano atrás de ucraniano enterrado em suas trincheiras. Enquanto isso, seus líderes traçaram mais estratégias. As colunas de blindados nunca pararam de ser enviadas, mas a Rússia evoluiu durante os anos de guerra. A cada mês, novas estratégias eram testadas. Valery Shmygol, sargento-chefe da 79ª Brigada Separada de Assalto Aéreo Ucraniana, viu essa mudança no rumo de Vuhledar e de Konstantinivka. Era sua missão e dos seus homens impedir que os russos passassem, pois seria o fim de Vuhledar se falhassem. Mas a tarefa era hercúlea. De repente, os russos começaram a surgir em grandes esquadrões sobre motos. Era praticamente uma cavalaria dos tempos antigos. Eles vinham em suas motos para trilhas, passando pelos campos abertos. Valery ouviu os relatos daqueles grupos altamente móveis, passando quase silenciosamente, algumas vezes até com motos elétricas. Seus soldados eram pouco vistos. Quando visualizados, nem sempre eram pegos pelos drones ou pela artilharia. O barulho das motos era ouvido tarde demais pelos homens nas trincheiras. De repente, já havia o som das AKs russas explodindo no meio das valas, surpreendendo tantas defesas que já haviam sido atormentadas por artilharia, drones e snipers. Algumas vezes, essas motos levavam os operadores de drones. Eles conseguiam avançar o suficiente para estarem próximos dos ucranianos. Os pilotos prepararam os kamikazes tranquilamente sob as copas das árvores. Dali ficou mais fácil atingir Valery e seus homens nas casas no rumo de Konstantinivka. A 79 não sabia como reagir a esses ataques. Os russos de destacamentos como os fuzileiros da 155 ou dos regimentos motorizados pressionaram muito. Valery tinha apenas que lamentar como seus irmãos de batalha eram perdidos com os avanços cada vez mais rápidos dos inimigos. Eles entraram nas pequenas vilas, dominaram as construções pisando em cadáveres ucranianos. Aos 46 anos, Valery havia acabado de receber a Cruz do Mérito Militar, uma medalha que não lhe valia muita coisa nesse momento. Estava tomado pelo luto. A mãe morreu meses depois que foi convocado. Cuidou dela por anos enquanto trabalhava como reparador de apartamentos, além de criar a filha e ajudar a irmã com os 3 sobrinhos. Saiu de suas lembranças quando um dos bombardeios russos surpreendeu o sargento-chefe e seus homens enquanto se deslocavam. Um dos fragmentos se prendeu em seu capacete, teria furado seu crânio com facilidade. A equipe de Valery participou da defesa contra um dos ataques constantes. Os russos prepararam suas motos para o início das agressões naquele dia. Alertado pelos drones, o sargento-chefe ucraniano sabia que os inimigos estavam vindo. A movimentação deles foi detectada bem antes,
com os blindados se reunindo nos destroços de Novomikhailivka. A artilharia conseguiu destruir alguns deles, mas nada que conseguisse parar os russos. As esteiras e rodas já estavam remoendo a terra dias depois. Vieram blindados e motos, despejando a fúria de um ataque que unia todas as estratégias dos russos ao longo desses anos. Valery ouviu que os operadores de drone e artilharia tentariam conter os adversários. As explosões já começaram a ecoar nos ouvidos dele. Os drones eram essenciais para pararem o ataque russo. Alexander, um dos comandantes da 79 no local, deixou claro que as munições da artilharia sempre estavam em falta. Eles dependiam demais das pestes com hélice, voando até trombarem contra o metal russo na forma de um fogo infernal. As motos foram alvos difíceis em alguns casos. As granadas explodiram, jogando fragmentos contra piloto e máquina. O homem balançou no terreno difícil, tendo que parar para se equilibrar melhor. O drone aproveitou para jogar mais um explosivo, sem conseguir derrubar o inimigo. O drone kamikaze foi mais efetivo quando a encarou de frente à moto, transformando o veículo em uma bola de fogo. O piloto caiu tentando retirar o fogo, que consumiu quase que imediatamente suas roupas. Seu colega continuou. Era mais um passando pelas defesas. Parar era um problema para essas motos. 2 russos tiveram essa ideia quando viram o resultado de seu ataque. O kamikaze arrebentou a moto, levando também a vida de um dos soldados. O outro correu para continuar o ataque. Muitas dessas motos foram destruídas. A quantidade de veículos em chamas ou caídos sem chance de recuperação estava nítida nas imagens. Mas diversos desses esquadrões passaram, ou seus homens conseguiram sobreviver e continuaram sem as motos. Alguns podiam estar bem feridos, pois cair em alta velocidade, acossado por explosivos, não era nada seguro. Valery e seus soldados viram como alguns dos adversários com moto estavam se aproximando de suas posições. Às vezes, um acidente fazia o grupo todo parar na expectativa de alguma armadilha. O homem se levantou e continuou até alcançar a posição. Lá atrás, um dos drones atingiu seu companheiro que havia parado. Valery mandou seus soldados esperarem até que os russos entrassem. Deu o sinal que fez as munições arrebentarem na parede e no corpo de um dos homens. Ele caiu gemendo, pedindo ajuda. Os outros ficaram presos em um cômodo, até tentaram se defender, mas as granadas foram jogadas contra eles. Valery sabia o quanto dependiam de drones. Eles precisavam parar esses homens desgarrados das colunas russas. As tripulações dos tanques, BMPs e BTR tentaram voltar usando as trilhas de seus veículos, mas os drones estavam lá, infernizando-os com granadas. Uma dupla sentiu uma explosão próxima que deixou um dos homens inconscientes. O outro tentou fugir. Não adiantou saltar procurando proteção. O soldado perdia a referência da queda. O explosivo estourou ao lado do homem. Desgastado dos dias de combate, ele perdeu clemência com o braço ferido. Seu amigo inconsciente morreu sem perceber o explosivo ao seu lado. Outros rolaram tentando se salvar no último segundo, mas os fragmentos os deixaram feridos e à mercê de outro ataque. Um MTLB e um tanque se aproximaram até deixar um esquadrão de russos bem em frente a uma das trincheiras que Valery ficou para defender um dia. O T-72 foi desabilitado rapidamente por um drone. Os soldados inimigos desceram para o combate. O drone que acompanhou o ataque deixou o explosivo cair nos homens ainda acumulados. Foram tantos feridos que Valery comemorou um pouco. Esses homens foram sendo derrubados antes de entrarem na trincheira. Um deles recebeu a explosão diretamente no corpo e se tornou mais um soldado inerte no chão. Os indicativos 200 para mortos e 300 para feridos foram aumentando em quantidade até os russos finalmente recuarem.
os explosivos terminaram de inutilizar os blindados. Esse tipo de ataque deixava os corações de Valerie e seus homens mais aliviados, mas eles nem sempre tinham a proteção de um drone. Um dos blindados parou bem em frente à trincheira e já foi recebido por um RPG que deixou um dos inimigos mortos. A metralhadora do veículo russo tentou suprimir os ucranianos, colocando os homens para se esconder nos buracos. Mas assim que parou de atirar e o blindado soltou sua cortina de fumaça, as AK já estavam lá atirando de novo. Logo, 3 russos caíram em frente às trincheiras. Os homens de Valerie conseguiram conter muitos dos ataques, mas os adversários continuaram avançando. A quantidade de ataques enviados pelos fuzileiros da 155 e seu apoio era grande demais. Os blindados passaram seguidas vezes pelas defesas, despejando cada vez mais homens que colocaram as AK para disparar sobre as trincheiras, que muitas vezes tinham menos de meia dezena de soldados da 79. Os homens eram obrigados a se abaixar, deixando os inimigos entrarem nas posições. Uma vez dentro delas, os russos passaram de esquina em esquina, soltando todo o conteúdo dos carregadores antes de virarem. Os fuzileiros navais foram agressivos e rápidos percorrendo os buracos. As posições ucranianas foram caindo assim. Os russos foram rapidamente cercando Vuhledar naqueles meses. Estava funcionando. Não precisavam daqueles ataques que foram o desastre em 2022 e 2023. Era difícil, mas avançavam. Em setembro de 2024, os russos já estavam dentro de Konstantinivka, cortando uma das rodovias usadas para suprir Vuhledar. A situação estava cada vez mais desesperadora para a Ucrânia naquelas posições. Soldados como Valerie às vezes continuavam vivos e eram obrigados a recuar com seus homens tendo o peso da sobrevivência em seus ombros. Assistir seus irmãos de combate morrerem diante de si ou sob suas ordens nunca era fácil. Eram muitas famílias quebradas por aquela guerra em uma velocidade cada vez maior. Cada território dominado vinha com um custo de lágrimas que tornavam impossível qualquer coração ter paz, mesmo que aquele conflito acabasse.